Isso aí. Vamos para a nossa quarta aula. Criar um método. Importante isso. O que seria criar um método? Sem essa criação de método de jogo, você não tem como retirar valores da casa de aposta. É quase que impossível. Porque a criação de método, você vai analisar vários jogos e ter um método específico para você fazer os seus investimentos. E aqui nesse quarto vídeo eu vou te passar essa criação, essa aula 4, uma criação de método. O que seria essa criação de método? A primeira coisa que você tem que fazer é aqui, ó, tese validada. O que é uma tese validada? É você pegar um jogo, ter uma tese em cima daquele jogo, o porquê daquele jogo, daquela sua aposta, o porquê daquilo. E essa tese você tem que validar ela. O que é o validar ela? É saber se ela realmente vai te dar lucro. Depois dessa tese validada, você cai para o método. O que é o método? Como que você vai colocar essa tese dentro da aposta esportiva? Então você vai criar um método, seja em back, seja em lay, seja em 0.5 gols, seja 1.5 gols. Esse método tem que ter mais ganhos do que perca, certo? Para ter uma validade. E você tem que validar esse método. Esse método ele tem que ser validado através disso, de realmente você ter a certeza que você vai ter mais ganhos do que percas. Então, se número 1, número 2, número 3 estiver tranquilo na sua cabeça, tiver validado isso daí, já é praticamente 50% de tudo que você vai fazer dentro do trade esportivo. Dados. Quantos por cento? Quantos gols? Quantos cantos? Então, essas três informações que eu vou te passar aqui sobre dados, informações e conhecimento tem que ser o outro 50%. Entendeu? Os dados vai ter que ter a quantidade de gols, a quantidade de jogos, a quantidade de vitórias, quantidade de cantos. Tudo isso dentro do método você vai ter que ter esses dados para você criar esse método. Então tem que ter um ajuste de dados para que você tenha resultado em questão de método, certo? Informações, motivos que ocorreu aquele resultado. O que seriam essas informações? Você obter informações sobre este tipo de jogo, como quantos gols aquele time fez, quantos por cento de bola que aquele time obteve na partida, qual foi a frequência de dados enviados dentro daquela partida, num geral, né? Se teve cartões amarelos, se teve cartões vermelhos, quantos cantos, quantos escanteios teve naquela partida. A partida ficou embolada no meio de campo ou ficou muito alçada as bolas dentro da área. Tudo isso é informação. Então, tudo isso é motivo para que ocorra aquele resultado. Aqueles resultados que os jogos obtêm diariamente para que você retire, extraia dinheiro disso, certo? Juntando dados e informações, você vai obter conhecimento. E eu volto lá no nosso primeiro vídeo. O que seria isso? Anotações. Transformar dados mais informações em conhecimento. Se você não tiver um banco de dados, se você não estiver pesquisando, se você não estiver anotando, se você não estiver guardando banco de dados, como é que você vai ter dados? Não tem como. Como é que você vai ter informações sobre dados? Não tem como. E como é que você vai ter conhecimento sobre dados e informações? Não tem como, se não tiver nada anotado. Ok? Vou dar um exemplo aqui embaixo aqui.
Toda vez que o Messi joga, sai mais jogadas pelo meio de campo. Por quê? Porque o Messi ele tem uma habilidade fenomenal. E as jogadas sempre saem mais no meio de campo com ele, mais no centro do campo, mais no centro do ataque. Já diferente de quando ele não joga, que o Barcelona costuma jogar pelas laterais. Então, quando o Messi está no jogo, o jogo se concentra mais no meio pela habilidade que ele tem de distribuir essa bola, de fazer gols, dribles. E quando ele não está jogando, o Barcelona tem geralmente uma tendência de jogar mais com seus laterais, adiantando e alçando essas bolas dentro da área do adversário. Então isso é conhecimento, entendeu? Isso é informação e isso é dados. Você tem que ter esse conjunto para que dê certo. Qual a melhor forma ou o melhor método para se operar? Método de saída do mercado. É o método 1. Quantas vezes você fará entrada e saída do mercado? Isso é questão de trader. Quais os momentos adequados? Faltas, laterais e jogos amarrados no meio de campo sem risco para sair gols. Então esse método onde você entrar no jogo em lei, por exemplo, para você extrair valor quando o tempo vai passando e quando o jogo vai esfriando ou esquentando de certa forma, você vai obter lucros. E você obtendo lucros nesse método 1, você tem que estar atento a isso que eu te falei, quais são os momentos adequados. Então, as entradas geralmente você faz quando tiver uma falta, longe da área, quando tiver laterais, o jogo tiver meio amarrado ali no meio, aquele toque de bola, as equipes atacando pouco, os riscos de gol são quase que nada, quase que zero. Então, esses são os momentos de entrada para você fazer o trade esportivo em, por exemplo, leia back ao menos 2.5, né? Que seria o under. Fazer um under 2.5, certo? Quando o jogo estiver 0 a 0, para você extrair valores disso, certo? Método 2. Quando entrar ao favorito? Quando o time estiver totalmente dominando o jogo. Então, se o favorito está dominando o jogo, maravilha. Já é um bom início para você entrar em back. Quando o time estiver jogando em casa, melhor ainda. Se o time é favorito e ele joga em casa, a probabilidade dele vencer a partida é muito grande. Quando o time adversário estiver com desfalques, o time jogando em casa, com total controle do jogo, e o time adversário com desfalque, 99% de chance de dar back aquele jogo. Cartões amarelos e defesa fraca, ou que leve muitos gols. Um time que está levando no campeonato muitos gols, sofre muitos gols. Então, se ajunta esses itens, esses 4 itens, praticamente você vai ter uma porcentagem muito grande de você fazer um back ao favorito, certo? Saída após o primeiro gol, 20% a 40% de lucros. Então, após o primeiro gol no back, você já obtém de 20 a 40% de lucros, dependendo da quantidade de dinheiro que está na banca. Isso é muito importante, certo? Então, galera, nesse quarto vídeo, isso é muito importante. Você ter tese, método e conclusão de informações dentro desse método. O que seria, como eu expliquei já no slide? Você tendo uma tese validada, cara, é quase que 90% de chance de você ter lucros. O que seria essa tese validada? De uma outra forma, você tendo uma tese de que aquilo vai funcionar dentro daquele jogo,
é uma tese validada. Que aquilo vai obter lucro, vai te dar lucro, vai te dar retorno, certo? Dentro disso, você vai entrar com um método a fazer essa tese funcionar. Como eu falei para você, back ao favorito, né? Quando tiver todas aquelas opções a seu favor. O lay ao empate, por exemplo, quando você tem certeza também que o favorito vai fazer um gol pelo menos. Você jogar under 2.5, under 1.5 ou até mesmo under limite, que é o 0.5. Mas cuidado com o under limite, tenha certeza absoluta que o método under limite ele é o que dá mais lucro. Mas cuidado, se sair um gol, você perde tudo. Geralmente a gente prioriza o 2.5, porque em uma partida embolada talvez saia um gol, mas não vai sair mais que 3, certo? Então preste muita atenção nisso. Eu não vou falar aqui de under limite, de back, enfim. Eu explanei no slide lá algumas opções que você pode seguir. Mas tenha em mente que eu quis dizer tese, dentro dessa tese, método. Dentro desse método, você vai ter que ter dados, você vai ter que ter informações e conhecimento. Esses três é o basilar para você fazer um trader esportivo. Porque sem dados, sem informações, sem conhecimento, que seria o todo do método, você não consegue fazer trader esportivo, não consegue. Ou você vai ficar patinando aí, arriscando. Ah, eu acho, joga. Ah, talvez, o Barcelona é favorito, vou jogar o back. Aí acaba perdendo dinheiro para a banca, porque você não tem um método. Que você não vai jogar uma vez só e nunca mais vai jogar. Não, você está fazendo trader esportivo. Isso, de certa forma, falando, é para sua vida toda. Você vai ganhar mais do que você perder. É isso que tem que colocar na sua cabeça. Entendeu? É isso que você tem que ter essa noção, que você vai fazer o trader esportivo a longo tempo. Não é a curto tempo, a longo prazo. Você tem que ter isso. Senão não vai acontecer. Senão nem adianta você fazer trader esportivo. Se você acha que você vai jogar, vou investir um dinheiro para render só 2 meses e vou sair. Então não precisa. Nem precisa entrar. Né? Você entra lá no trader esportivo, escolhe um time lá, um jogo e arrisca. É um jogo. Você vai arriscar. Você não vai estar fazendo trader esportivo profissional. Você não está sendo um profissional. Você está sendo um apostador. Você vai arriscar. Beleza? Então é isso que eu tinha que passar nesse quarto vídeo. Esse último vídeo eu vou dar vários exemplos de métodos, vários exemplos para que você tenha você construa você mesmo o seu método, tá? Com jogos ao vivo que vai estar acontecendo. Eu vou estar fazendo entradas nesses jogos ao vivo para você ter uma noção. Certo? Esse vídeo, o quinto vídeo, ele vai ficar um pouco mais longo, mas seria bom você assistir ele inteiro, porque são métodos que eu vou colocar ali que você pode pegar alguma coisa ser útil para você, aprimorar esse método. Tranquilo? Então, vou finalizar esse quarto vídeo e vamos para o quinto vídeo, que você vai ter realmente os jogos acontecendo e os métodos sendo expostos ali para o punter e para o trader. Beleza, galera? Grande abraço. Vamos lá para o quinto vídeo.